Olá, você chegou ao nosso canal Papeando Bíblia e Afins, o nosso canal de bate-papo. Aqui nós falamos acerca da Bíblia e acerca daquilo que está também ou tem a ver com o cristianismo. Você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Não custa nada. É apenas você tocar aí no inscrever-se e você já está inscrito. Você aciona o sininho para receber aí as atualizações do canal. Deixa o seu like, nos ajuda, tá certo? E vai ser bênção para a sua vida. Pessoal, eu gostaria nessa oportunidade de falar sobre um assunto que até parece que está sendo superado, mas ainda causa bastante aflição em algumas pessoas, em algumas denominações, em alguns grupos religiosos, que é exatamente acerca da barba, o uso da barba. É pecado? É pecado usar barba? Precisamente para falar se barba é pecado, precisaríamos entender o que é pecado, né? Pecado é a transgressão de uma lei, de uma norma, no caso, na questão religiosa, né? No conceito bíblico, essa quebra de lei pode estar relacionada tanto diretamente ao Senhor Deus, à sua palavra, a nós mesmos, o nosso corpo, ou mesmo ao nosso relacionamento social com o nosso próximo, com o nosso irmão, tá certo? Mas, para olharmos o que é pecado também, muitas vezes as pessoas se confundem e acham que pecado tem alguma coisa a ver com o que é dogma, o que é costume e o que é doutrina. Então, primeiramente, o que seria dogma? Dogma, ele é um conceito religioso, tá? Um grupo religioso pode dizer que alguma coisa pode ser pecado e, na verdade, é um dogma. Quer ver um exemplo de dogma? Quando a religião diz assim, não, Pedro é o primeiro papa, ele foi o primeiro papa, isso aí é um dogma. Ou mesmo dizer que só existe salvação dentro da sua religião, da sua denominação, dentro da sua igreja. Quando alguém afirma isso, isso também é um dogma, tá? Mas além do dogma, nós temos os costumes. O que é um costume? Por exemplo, o uso de barba é um costume, mas existem igrejas que entendem os seus costumes como também se fossem dogmas ou mesmo uma doutrina, como por exemplo, o tamanho do cabelo, ou o tamanho da saia, o tamanho da roupa, né? Não estou tratando aqui no conceito da moralidade. Estou dizendo que muitas pessoas dizem assim, não, mas o nosso costume da nossa igreja é que os homens, os obreiros usem paletó e gravata. Isso é um costume, né? Outros não, outros já vestem camiseta, vão de camisa. É uma questão de ética também, mas esse daqui não é o nosso assunto. E o que é uma doutrina? É um apanhado bíblico de um estudo, que leva a um estudo. Vamos dizer, por exemplo, a salvação. A salvação é uma doutrina bíblica. A soteriologia, né? Podemos falar de escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. São doutrinas, tá certo? A humanidade, a divindade de Jesus, isso é uma doutrina. A questão do próprio pecado. O pecado é uma doutrina bíblica, tá certo? Mas estamos falando aqui acerca de um costume, né? A barba, ela vai aparecer no texto bíblico a partir do Gênesis, ao menos é o que nos mostra a primeira menção, que está aqui no capítulo 41, versículo de número 14, quando a Bíblia diz assim, então enviou Faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova e barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. Tem muita gente que se pega, muitas religiões se pegam nesse versículo para criar este dogma e dizer que a barba é proibida. Bom, se se criou dentro do seu regimento que os homens devem barbear-se, então é um conceito interno da igreja, mas não que seja pecado. Aí muita gente fala assim, não, mas José, ele barbeou-se para se apresentar a Faraó. Aí nós precisamos entender a cultura do Egito. Por quê? Porque os egípcios, eles não se barbeavam. Muitos deles eram até mesmo careca, raspavam o seu cabelo, né? Toda a sua pele. E usavam, muitos deles, até mesmo perucas, tá certo? Então José, para não se mostrar de uma maneira totalmente deteriorada, né? Tudo sujo, tudo barbudo, não vou dizer que esteja sujo porque ele poderia até ter um certo cuidado lá na prisão, mas para não se mostrar de maneira ultrajante diante do faraó, ele se barbeou e se prontificou a ir ter com ele, mas não podemos usar esse versículo aí para criarmos uma doutrina. Se eu crio isso aqui para proibir as pessoas usarem barba, na verdade eu estou criando aí uma questão dogmática, tá certo? Tá ok, pessoal? Então vamos um pouquinho aí e vermos dentro da própria Bíblia alguns preceitos lá no Antigo Testamento. Vocês querem ver como é que a Bíblia fala? Porque isso é tão cultural, falarmos do Oriente, do povo do Oriente,
e entendermos essas pessoas sem barbas é até mesmo irrelevante para a nossa cultura. Aqui em Levítico, no capítulo número 14, eu quero ler aqui na Bíblia, em versículo de número 9, há uma lei acerca dos leprosos. E para os leprosos, eles precisariam tirar as suas barbas, né? Na verdade é Levíticos, estou procurando aqui no livro, estou procurando aqui no livro errado. No capítulo 9 diz assim, ó, para você aí acompanhar para quem tem Bíblia. E será que ao 7º dia, isso aqui é para o leproso, a lei do leproso, rapará todo o seu pelo e a cabeça e a barba e as sobrancelhas dos seus olhos, e raparia todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará também a sua carne com água, e será limpo. Aqui, para a lei do leproso, quando ele está na purificação, a Bíblia diz que ele vai aparar o cabelo da cabeça, a sua barba, todos os seus pelos, do pé à cabeça. Ou seja, o homem ficaria totalmente limpo. Aí eu posso fazer uma pergunta. Bom, muitas igrejas dizem assim, não, a pessoa tem que tirar a barba, porque senão é para não aparecer ultrajante e tal. Mas aí, não teria que raspar todo o pelo do corpo? Porque se o homem arrancar todo o pelo do corpo, tem igrejas por aí que vai disciplinar essa pessoa e vai, como a gente diz assim, colocar no gancho, né? Levítico 19, 27, aí já é uma lei praticamente para todo o povo quando entrar na terra de Canaã. Olha o que é que Moisés diz aqui em Levítico, né? Deus falando para o povo, quando eles entrassem na terra. Olha que lei. Não cortareis o cabelo. Lá era para o homem arrancar o cabelo, né? O leproso. Aqui, quando eles entrarem na terra, já é para não cortar o cabelo, porque tem a ver com a idolatria. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificará a ponta da tua barba. Por quê? Olha o que está escrito aqui, a ponta da tua barba, porque eles usavam barba. Não é doutrina, não é um conceito doutrinário, certo? Mas vamos um pouquinho mais para frente. Se olharmos para o conceito dos homens que vão aparecer na Bíblia, vamos encontrar, por exemplo, Davi. Davi, ele tinha barba. É só nós olharmos lá em Samuel 21 e 3, né? 13, aliás, quando ele desce, está fugindo de Saul, ele vai lá para a terra dos filisteus, e a Bíblia diz que ele aparece lá, fica babando toda a barba, faz uma bagunça. O sumo sacerdote também está lá em Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? Deixa eu ler aqui para ficar bem bonitinho, para ficar mais interessante. Afinal de contas, quando nós lemos na palavra de Deus, fica mais interessante. Olha só, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Desce sobre o quê? A barba. Então, para o judeu, era muito honroso ter a barba, né? Aliás, para os homens daquela época, ter a barba, porque existia até uma época em que pensavam-se que quando os homens não usavam barbas, eles não eram tão másculos assim. Então também barbas em algumas culturas era sinal de masculinidade, ok? Então vamos ver também alguns profetas como Ezequiel, lá no capítulo 5, quando Deus fala assim, olha, você pega aí uma faca e raspa a sua barba como um sinal, né, de que o povo estava passando por uma deterioração espiritual, tá bom? Mas vamos um pouquinho para frente, precisamos entender o seguinte, que quem leva o conceito de barba para a Europa são homens, né, como o Alexandre. Isso é questão histórica, né? O Alexandre e mesmo os romanos, eles vão entender que a barba era algo terrível para as guerras. Por quê? Porque as pessoas, quando eles estavam na luta, né, eles usavam os seus capacetes, os seus elmos, as suas coisas, né? E muitas pessoas, eles na luta pegavam pela barba e levantavam o queixo, né? Eu pegava no queixo, eu pegava na barba e levantava, e ali eles cortavam. Então muitos diziam o seguinte, não vamos usar barba no nosso exército para que isso não aconteça, tá certo? Existe também um versículo na Bíblia que fala acerca do Cristo. Muita gente fala assim, mas Jesus usava barba? Biblicamente nós vamos entender que Jesus usava barba porque está lá em Isaías capítulo 50. Veja só, é uma referência, na verdade é uma passagem profética que dá para subentendermos
que Jesus usava a barba, né? Lá em Isaías 50, diz assim no versículo de número o Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam as barbas. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Isso aí é uma profecia messiânica. Então ele diz que ele dá a face aos que arrancam as suas barbas. Em outras versões fala também aos seus cabelos, e outras versões também falam aos seus pelos. Então pelo na Bíblia pode ser barba, pode ser o cabelo, tá certo? Então tem muitas questões. Como eu estava dizendo na questão histórica, o Alexandre, né, e também alguns imperadores romanos, eles vão trazer essa questão. Sem falarmos que um dos rachas na história da igreja que eu falo, a igreja oriental e a igreja ocidental, foi exatamente a questão da barba, né? Enquanto a igreja católica ortodoxa, os seus patriarcas, né, eles usam a barba, usam aquele chapéu, aquela roupa escura. No Ocidente, já os padres naquela época, estou falando mais ou menos aí do século X, século IX, eles não usavam a barba, tá certo? Era pele tudo lisinha. Então fica aí esse conceito que muita gente acha se é pecado, se não é pecado, se é errado, se não é errado. Não é doutrina bíblica. Isso simplesmente são conceitos humanos. O que vale mesmo é olharmos o que a Bíblia nos diz, tá certo? Buscar o que é bom, buscar o que é perfeito, e que ninguém possa prendê-los com julgos humanos. Agora, se a RI, se o regimento da sua igreja se proíbe o uso da barba, ou se ao menos aconselha que os homens tenham uma barba curta, né, não tão grande, etc. e tal, que é uma questão até mesmo muitas vezes higiênica, isso fica ao critério de cada um. Agora, o que nós não podemos afirmar é dizer o uso da barba é pecado. Não, dizemos isso aí não é bíblico, tá ok? Então fica essa reflexão e esse ponto de apoio histórico-cultural para a nossa reflexão dessa vez, ok? Então, tchau para vocês, não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo.